Efésios, capítulo 6, versículo 13, é o texto que fala sobre a armadura do crente. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pai Santo, nós bendizemos o Teu nome por este dia que Tu nos ofereces, oportunidade que Tu nos dás de nos reconciliarmos contigo, nos arrependermos dos nossos pecados, o adorarmos, o servirmos. Louvamos o Teu nome pela bênção da vida biológica, louvamos o Teu nome pela bênção da vida espiritual, louvamos o Teu nome pelas orações respondidas, pelo Teu cuidado providencial, pelas lágrimas que não derramamos e aquelas que foram enxugadas pelo Senhor nosso Deus. Pedimos perdão pelas nossas iniquidades, por todos os momentos em que deixamos de amar a Ti e amar o que Tu amas. Pedimos que agora o Senhor ilumine essa passagem, que haja impressionante presença de espírito de sabedoria entre nós, que percebamos a Tua presença, que haja transcendência, Senhor, profecia, consolação, que sejamos preparados para a vida nesta noite. É a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus, com perdão dos nossos pecados, amém. Aquilo que o apóstolo Paulo havia acabado de falar. E o que o apóstolo Paulo havia acabado de falar? A nossa luta não é contra o sangue e a carne. Tem gente por trás, tem inteligências por trás de deputados, de senadores, de governantes, de instituições inteiras que são energizadas pelo inferno. Nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Interessante ele escrever isso antes do saque de Roma, no século V, antes da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, antes do stalinismo, dos gulags, da Guerra do Vietnã, da Guerra da Coreia, de tudo que foi feito nos países da Cortina de Ferro, de Biafra, de Ruanda, das revoluções da América do Sul, antes do tráfico de escravos, dos navios negreiros, meu Deus, antes de um homem se levantar para dizer que Deus está morto, e toda uma geração celebrar a notícia, e o saudando, e o elegendo como grande pensador do século XX, ao qual todos deveriam se sujeitar intelectualmente, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal,
nas regiões celestes. O que ele está dizendo é que toda conversão é uma conversão dentro de um mundo tenebroso. Nós somos sacados pela graça de Deus dessa obra maligna mediante a qual homens e mulheres perdem o encanto pelo seu Criador, mas não para vivermos por completo longe das pressões deste mundo que é chamado de tenebroso. Tenebroso porque é um mundo de injustiça, é um mundo de desigualdade social, é um mundo de acúmulo egoísta de riqueza, é um mundo de guerras, é um mundo de revoluções sem sentido, é um mundo de morte, é um mundo de abandono, um mundo de traição, mas acima de tudo, é um mundo que ignora o Criador dos céus e da terra, que não nos estimula ao amor ao próximo e o amor pelo sustentador e mantenedor da vida. É um mundo tenebroso, e pelo fato de termos que viver num mundo como esse, o apóstolo Paulo, no versículo 13 do capítulo 6 da carta aos Efésios, usa esta conjunção, este conectivo, a fim de, a partir dele, apresentar as consequências práticas, certas decisões que nós devemos tomar no mundo, que pode roubar a nossa paz, a nossa alegria, que pode nos levar a nos tornarmos cínicos. Um mundo tenebroso, é um exílio. Por isso que nós encontramos na Bíblia a igreja clamando pela volta do Cordeiro, Maranata. Por isso que vemos um homem como o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, dizendo: prefiro estar com Cristo, porque estar com Ele é incomparavelmente melhor. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, sendo a vida tal como é. Vocês vejam, esse culto vai terminar dentro de alguns minutos. Ao ligar as emissoras de televisão, a programação vai ajudá-lo a amar Jesus Cristo. Os filmes que estão em cartaz, as peças de teatro, os livros que estão sendo lançados, nos estimulam a nos aproximarmos de Deus, vivermos para a glória do seu nome. Os outdoors, o conteúdo dos jornais e das revistas, o que os nossos principais articulistas redigem, estimula a fé, estimula a esperança, estimula o amor, estimula o homem a ter zelo por este livro. É um mundo tenebroso e que demanda de nós a decisão do versículo 13: tomai toda a armadura de Deus. É algo que você deve fazer para proteger sua mente e as suas afeições. É a decisão, notem, de blindarmos a alma a fim de não sermos tragados pela vida. E é algo que cada um de nós, per si, deve fazer. É uma obra divina humana. É um recurso que Deus nos apresenta, mas que deve ser usado deliberada e conscientemente por nós. Não é uma experiência mística, numa reunião de oração, em que o Espírito Santo vem sobre sua vida e a partir daquele ponto todos os seus problemas são resolvidos. É decisão diária. Tomai toda a armadura de Deus, que significa que você não pode negligenciar
uma só área da sua vida. Consequentemente, você não pode negligenciar uma só peça desta provisão. Repito, é uma notícia maravilhosa. É algo que o permite viver uma vida de autonomia em relação ao mundo tenebroso. É algo que o blinda. Não vai impedir as lágrimas, não vai impedir a perplexidade do Salmo 64, mas você não vai perder o ser. O mundo tenebroso não vai lançá-lo num quarto escuro para dali você nunca mais sair. Não vai fazer com que você perca o encanto por Jesus Cristo, o prazer de estar na comunhão da igreja e a alegria de servir o seu Salvador. Tomai toda a armadura de Deus. Portanto, é uma provisão preparada pelo próprio Deus, oferecida a nós em amor, poderosa, o suficiente para salvaguardar o nosso coração. Portanto, é uma passagem que nos estimula à prudência, mas que nos estimula também ao desassombro. Nada de temer. Tomai toda a armadura de Deus. E há um outro ponto. A linguagem é totalmente militar. Não há espaço aqui para ver a igreja como um hospital e nós de mãos dadas, juntos, reclamando da vida. E você chorando de um lado, eu chorando de um outro. O chamado é para que nós nos exortemos uns aos outros, estimulando uns aos outros a permanecer no campo de batalha. Que há um mundo em convulsão, que carece de uma igreja viva, e estamos cercados de pessoas que precisam ver os efeitos psicológicos, emocionais, espirituais, da fé bendita em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nossas vidas. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir. O chamado é para que você tenha estabilidade, para que você não seja levado de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, para que quando acontece um tsunami no Japão, você não saia por aí perguntando onde que está o amor de Deus. Para quando você toma conhecimento de uma tragédia como essa que se abateu nessa moça, numa favela do Rio de Janeiro, você não venha fazer perguntas que já foram respondidas pelo Espírito Santo. O Espírito que diz que se você quer conhecer a resposta, procure conhecer a resposta servindo. Em vez de ficar divagando sobre o problema do mal, faça como Jesus Cristo, enfrente o mal. É a melhor maneira de você filosofar. Nós não encontramos na Bíblia Jesus Cristo filosofando sobre o mal. Nós encontramos na Bíblia Jesus Cristo enfrentando o mal, expulsando o mal, repreendendo o mal, exorcizando o mal do coração das pessoas. E esse é o nosso chamado. Não há espaço no cristianismo para reflexão ociosa. Para que possais resistir. Para que quando o diabo bater a porta do seu coração, Jesus Cristo possa atender. Para que haja estabilidade. Para que em meio às tentações você possa dizer: eu e minha casa, contudo, serviremos ao Senhor. Para que possais resistir no dia mau. Os dias são maus. Alguma dúvida com relação a isso? Tivemos uma manhã de outono maravilhosa. O Rio de Janeiro entrou no mês de maio, no melhor período do ano, pelo menos para o meu gosto. De maio a novembro, o clima fica simplesmente delicioso. Essas manhãs de outono profundamente reveladoras do amor de Deus por nós. E, portanto, nós continuamos dizendo: este é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos e regozijemo-nos nele. Mas essa não é toda a verdade.
Nós encontramos no Sermão da Montanha o Senhor Jesus dizendo: basta ao dia o seu próprio mal. Tentações, as mais diversas, os nossos sentimentos durante o dia vão e vêm, algo impressionante. Pela manhã, resolutos, dispostos a orar, ler as Sagradas Escrituras, e no ambiente de trabalho glorificar a Deus, e à tarde desanimados, perplexos, abatidos, tendo que enfrentar as tentações mais diversas. Agora, o que o texto está dizendo é que, embora os dias sejam maus, uma péssima notícia essa, mas é um fato, há alguns dias que são especialmente maus. Você até se surpreende do inferno gastar tanto tempo com um ser tão pequenino como você, mas por que tanta atenção devotada a mim? É o dia mau, é o dia da provação. É o dia em que você se sente traído por alguém que amava, em quem confiava. É o dia em que parece que suas reservas morais foram minadas por uma força que se lhe configura como mais poderosa do que o amor que o Espírito Santo implantou por Jesus Cristo no seu coração. É o dia mau. É o dia que de fato você se depara com problemas da vida que produzem perplexidade intelectual em quem tem alma, em quem não perdeu a capacidade de se importar com o bem-estar do próximo, para que possais resistir no dia mau. Então, portanto, nós estamos aqui diante de um grande vetor para as atividades da igreja. Uma vez que uma pessoa tenha sido alcançada pelo Evangelho de Jesus Cristo e se tornado membro da sua igreja, cabe à comunidade da fé estimular os convertidos a buscarem estabilidade espiritual, firmeza de um soldado, porque a causa está em nossas mãos. Nós precisamos de homens e mulheres que digam: um homem como eu não pode recuar. Verso 13: e depois de ter desvencido tudo, é um chamado a uma luta sem trégua, com o objetivo do crente avançar no serviço a Deus, no campo da santificação, de vitória em vitória. O que significa este depois de ter desvencido tudo, depois de ter desenfrentado todas as batalhas, sair lá na frente amando mais a Jesus, com mais esperança no coração, mais disposto a servir a sociedade e a igreja para a glória de Deus. Depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. É o diabo se aproximando de você e dizendo: tudo isto te darei se prostrado me adorares. E você responder de modo inabalável: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestará culto. Só há um ser no universo diante do qual eu me curvo. Nenhuma outra criatura se apresente diante de mim para exigir o que só é devido àquele que é infinito em beleza, infinito em santidade, infinito em amor. Depois de ter desvencido tudo, dizer para o diabo: e ainda que você pudesse me dar a Via Láctea, Andrômeda, a graça de Deus me tornou mais ambicioso do que você me propõe, porque eu quero glória, honra, incorruptibilidade. Eu quero vida eterna, eu quero participar da beleza de Deus, eu quero ver a glória de Deus. Você não apenas está me prometendo pouco, como também não pode nem mesmo bancar a ninharia que me oferece. Arreta Satanás. Por isso que a Bíblia diz: resistir ao diabo, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós.
depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Não há espaço para nós ficarmos choramingando pelos corredores da igreja, com pena uns dos outros, reclamando da vida e da severidade do amor divino. Não há nada pior numa batalha para um soldado que está no fronte ter que carregar pessoas que se recusam a vestir sua armadura, que fizeram um pacto com a mediocridade, fizeram um pacto com a depressão, que usam até mesmo a doença em benefício próprio. E nunca essa batalha foi tão sentida por nós nesse país, ponto de vista político, ponto de vista cultural, e nunca nós precisamos tanto de uma igreja destemida e funcionando como um exército. Vamos agora às peças da armadura. Sendo assim, estáis, pois, firmes. Mais uma vez, o chamado é para estabilidade. O chamado é para que nesses nossos encontros nós saiamos fortalecidos e mais preparados para lidar com o mundo tenebroso, cingindo-vos com a verdade. Essa é a primeira decisão que você tem que tomar. Usar o cinto, amarrar a túnica. Você tem direito de ser agnóstico quanto a saber se tem vida em outro planeta, como que o homem foi criado, como que o diabo conseguiu causar essa rebelião cósmica. Você pode ser agnóstico quanto aos mais diferentes campos de conhecimento. O que não pode acontecer é, em meio a essas dúvidas honestas, você não está cingido com a verdade. Você ser agnóstico quanto à autoridade desse livro. Você será agnóstico quanto à obra sacrificial de Jesus Cristo na cruz. Você será agnóstico quanto ao governo providencial de Deus na história, de um Deus que faz tudo o que lhe agrada, de acordo com um decreto estabelecido na eternidade em santidade, sabedoria e amor. Você não pode ser agnóstico quanto à assistência do Espírito Santo. Não pode ser agnóstico quanto ao fato de que uma gota do sangue de Jesus Cristo é suficiente para todas as suas iniquidades. Então você precisa se cingir com a verdade, tal como um soldado romano fazia no primeiro século. Senão, ao correr na batalha, você vai tropeçar na túnica. Você não vai ter firmeza, não vai ter agilidade. Olha, mudando de metáfora, o que não pode acontecer é de nós nos transformarmos em massa mole na mão do diabo. Sobre alguns aspectos da verdade, nós temos que fazer como Lutero. Estão lembrados de Lutero na dieta de Worms, quando a Igreja Católica o chamou para se retratar? Qual foi a sua resposta? Os papas e os concílios têm errado. Se vocês não me convencerem pelas Escrituras e pela razão que eu estou errado, eu não me retratarei. Aqui eu fico. Aqui eu permaneço, porque agir contra a consciência não é correto nem seguro. Que Deus me ajude. O que não pode
é no mundo tenebroso, o inferno se aproximar de você e encontrar um crente que não obteve ainda convencimento intelectual quanto às grandes verdades. Cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça. Daria para nós ficarmos esse culto inteiro só com, na verdade, daria para ficar a semana inteira só falando sobre couraça da justiça. Essa foi outra coisa que chamou a atenção do apóstolo Paulo, enquanto ele esteve preso e amarrado a um soldado romano. Ele olhava para as peças da armadura e chamou especialmente a sua atenção a couraça da justiça. Ou melhor, a couraça, que ao fazer uma aplicação espiritual, ele passou a chamá-la de couraça da justiça, porque é uma proteção que Deus oferece, que blinda as nossas afeições, os nossos sentimentos, o nosso coração. Couraça da justiça. É alguma coisa, portanto, que, repito, nos dá grande autonomia para nós transitarmos neste mundo tenebroso. E por quê? Porque é uma couraça que protege o âmago da vida, o coração, daqueles ataques do diabo que tem como propósito, princípio, nos convencer de que nós não somos filhos de Deus, que Deus não nos ama, que não há nenhuma evidência de que nós nascemos de novo e que somos rebanho, ou ovelhas do rebanho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que esta couraça é chamada de couraça da justiça? Ele está falando, portanto, de uma justiça que nos protege. Quando que a justiça nos protege? O que é a justiça? Não há tema mais importante na vida do que esse. Ser justo, segundo as Sagradas Escrituras, é viver uma vida de conformidade à lei de Deus. Quem são justos? Os justos são aqueles que vivem a vida que Deus vive. Os justos são aqueles capazes de passar pelo escrutínio da lei. A lei pode examinar o justo e não ter como condená-lo. Quem são os justos? São os que cumprem a lei. Quando que nós cumprimos a lei? Nada é nebuloso quanto a essa resposta essencial. Nós cumprimos a lei quando amamos. Quando amamos a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, e quando nós amamos ao próximo como a nós mesmos, a ponto de não conseguirmos ver pobre, a ponto de não conseguirmos deixar de socorrer o enlutado, o aflito, o abatido, porque nós o amamos com o amor que temos pela nossa própria vida. Qual é o veredito bíblico? Nenhum de nós tem conseguido viver uma vida de amor. Nós desaprendemos a amar. Nós nos tornamos seres viciados em si mesmos. Somos obcecados com a ideia de ser felizes, e a nossa maneira. O Evangelho não erradica o amor próprio. Ele combate a corrupção do amor próprio. Há muitas promessas bíblicas que apelam para esse amor inato que nós devemos ter por nós mesmos. Contudo, a corrupção desse amor, quando esse amor se transforma em egoísmo, é que faz com que nós sejamos considerados injustos aos olhos de Deus.
E se somos injustos aos olhos de Deus, nós não podemos, portanto, colher as bênçãos da justiça. A Bíblia tem reservado para os justos os mais profundos compromissos da parte de Deus honrar aqueles que o honram. Deus tem reservado para a vida dos justos as mais gloriosas promessas. Os justos são deleite do coração de Deus, os justos herdarão a terra, os justos e somente eles habitarão na Nova Jerusalém. Eles oram e Deus diz: eis-me aqui. E esse é o nosso problema. Por desaprendermos a amar, por não sabermos amar, por sermos obcecados por nós mesmos, a ponto de relativizarmos a verdade e atropelarmos aqueles que se interpõem no nosso caminho. A Bíblia nos chama de pecadores e carentes da glória de Deus. O que o Evangelho proclama? Que Deus encontrou um caminho e o revelou ao homem, para que os justos, os injustos, sejam considerados justos aos olhos de Deus, a ponto de suas orações se transformarem em música para os ouvidos do Criador. E de Deus ser forçado pela sua natureza santa, pelo que Ele decretou, pelo que Ele impôs a si mesmo em sua relação com os justos, de os abençoar. E o que o Evangelho propõe? Como não há espaço para obtenção de uma justiça conquistada, de uma justiça que é fruto do suor do nosso rosto, que é consequência de desempenho, de performance, o Evangelho apresentou para o homem um outro conceito de justiça, que é chamado de justiça imputada. É uma justiça que é transferida para você, é alguém que vai na sua conta e cobre o seu débito. Essa é a mensagem do Evangelho, que o único justo, aquele que chorou sobre Jerusalém, que jamais ignorou o pobre, o desamparado, o enlutado, o enfermo, e que podia dizer: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O que o Evangelho declara é que este, ao morrer por nós, abriu o caminho para a obtenção de perdão de pecados, de quitação das nossas vidas, de nossas dívidas, e pelo fato dele ter vivido uma vida de justiça, cumpriu por nós a lei, e mediante a sua graça, de uma oferta baseada no amor infinito do Pai, oferece a você e a mim o caminho da reconciliação, de maneira que mediante arrependimento e fé, somos justificados pela graça de Deus, de maneira que a partir desse momento, uma couraça passa a guardar os nossos órgãos vitais, a proteger o nosso coração e nos proteger do maior golpe que nós podemos sofrer nesta vida, do inimigo atingir o nosso coração com seus dardos inflamados, nos convencendo de que nós não somos amados, que não fomos salvos, e não somos amados, e não somos salvos, porque nós não cumprimos a lei. Como essa couraça nos protege? Ela nos protege, nos convencendo do fato de que este amor divino por nós é imerecido, é gratuito, é infinito, e que na cruz o amor e a justiça divina se beijaram. Ali Deus fez expiação pelos nossos pecados, atendendo às demandas da sua justiça, e pôde, em amor, oferecer um caminho de reconciliação para o homem. Por isso que essa mensagem é chamada de Evangelho.
E o apóstolo Paulo diz: não saia de casa sem a couraça da justiça, sem aquela certeza de que você é amado, que a lei foi cumprida por Jesus em seu lugar, que ao derramar o seu sangue na cruz, ele cobriu os seus débitos, e que, portanto, apesar dos seus pecados, você é considerado justo aos olhos de Deus. Isso oferece uma proteção para as nossas afeições, porque não haverá como ele nos convencer do fato de que as nossas orações serão ouvidas. Não há como ele negar esse fato, de que quando nós nos aproximamos de Deus, Deus nos recebe como um pai recebe um filho, porque fomos justificados pela graça de Deus mediante a fé. A couraça da justiça, a certeza do perdão, da aceitação, da reconciliação. E o apóstolo Paulo prossegue dizendo: calçai os pés com o equipamento. Palavra na língua portuguesa, preparação do evangelho da paz. Ele está falando agora do nosso caminhar, de alguma coisa que dá estabilidade para o nosso transitar neste mundo tenebroso. E qual é o conselho que ele tem a dar ao cristão? Não saia de casa sem calçar os seus pés com o evangelho da paz. O evangelho da paz, a boa nova que reconcilia o homem com seu Criador, que faz com que o homem goze da paz de Deus e da paz com Deus. Que no nosso andar pelo mundo, para onde quer que nos dirijamos, que levemos o evangelho conosco, que comuniquemos as boas novas. E não apenas isso, que essas boas novas sejam, acima de tudo, boas novas para nosso próprio coração, a ponto de nos certificarmos do fato de que não estamos mais em guerra com Deus, e definitivamente nos desfazermos da ideia de que há um boicote cósmico contra a nossa vida. O Evangelho diz o contrário, que anjos, arcanjos, querubins estão mobilizados em favor, para o serviço daqueles que herdarão a vida eterna, e que este Deus decretou a nossa salvação, e diz na sua palavra, que aquele que começou a sua boa obra em nós, haverá de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então calçai os pés com o equipamento do evangelho da paz, que esse evangelho, portanto, seja a proteção do seu caminho, seja o fundamento da sua vida, aquilo que protege os seus pés do terreno pedregoso, das serpentes, do solo escorregadio, que você esteja firmado, fundamentado no evangelho da paz, no evangelho que comunica a paz, no evangelho que pacifica o ser, no evangelho que o possibilita dizer: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Embraçando sempre o escudo da fé. Essa é uma outra provisão. Embraçando sempre o escudo da fé. Ele está falando de uma outra. Veja que a linguagem é toda visando você proteger o ser. Proteger, você está num mundo tenebroso, um mundo que faz oposição ao reino de Deus, que faz oposição, portanto, àquilo que a graça divina plantou no seu coração. E o apóstolo Paulo diz que neste mundo tenebroso nós não podemos sair de casa sem embraçarmos o escudo da fé. Não é? Veja só, a fé mediante a qual nós somos habilitados a crer na existência de Deus, porque os demônios creem, e como diz Calvino, a fé dos demônios só serve para fazê-los tremer. É escudo da fé nas promessas de Deus, é o escudo da confiança no amor de Deus, o escudo da fé. Agora vejam o que vem em seguida: com o qual podereis apagar. Ele está falando de alguma coisa que é lançada sobre sua vida, ela não emerge de dentro de você, ela vem de fora.
e vem de fora para incendiar a sua vida, para destruir as suas afeições, para fazer com que sua mente não funcione bem, para ou levá-lo ao completo ceticismo ou levá-lo ao cinismo em relação à vida. O escudo da fé, com o qual, aquele escudo de 1,20 m de altura, 75 centímetros de largura, de madeira revestida de couro, que permitia ao soldado romano apagar os dardos inflamados do adversário, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então ele está falando de uma inteligência perversa que tenta plantar no seu coração, na sua mente, aquilo que vai destruí-lo, que vai prostrá-lo, que vai fazer, portanto, que você não veja mais sentido em servir o seu Deus, em investir o seu tempo no seu reino, em viver para a glória do seu nome. Isso é dramático, gente, é luta pela nossa sobrevivência espiritual num mundo hostil. E o apóstolo Paulo nos apresenta essa promessa extraordinária, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que significa? Olha que notícia! Os dardos inflamados do maligno, eles representam os mais diferentes tipos de pensamento, de tentações, que nos assolam, que procuram se alojar na nossa mente, no nosso coração. E como ele veleja com o vento, ele se faz valer das nossas circunstâncias de vida, para levar esses dardos inflamados a nos atingirem em cheio e inflamarem toda a nossa carreira. Mas aqui está, portanto, uma informação que eu reputo extraordinária sobre todos os aspectos, porque ele está dizendo o seguinte: seja qual for o conflito que você está enfrentando nesse momento, há uma resposta evangélica para ele. Há um escudo, chamado de escudo da fé, com o qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Significa o seguinte: se nesse exato momento você está vivendo alguma agonia mental, e se sente no mundo sem resposta para os seus problemas, isto não significa que essas respostas não existam. Porque o texto está dizendo que pela fé nós estamos habilitados a apagar todos os dardos inflamados do maligno, que há alguma coisa a ser contra-argumentada, que há algo que nós podemos usar como escudo que nos impede de confundir Deus com o diabo. Suprema estratégia de Satanás, nos jogar contra Deus, minar nossa fé, tentando nos convencer que Deus é arbitrário e pouco se importa com o homem. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então ele está falando aqui desses recursos, desse cuidado misericordioso de Deus, desse Deus que decretou não nos tirar do mundo tenebroso, mas de ao mesmo tempo nos dar subsídios para que neste mundo tenebroso nós sejamos luz. O maravilhoso é que nós podemos somar a tudo isso o comando de Jesus Cristo, aquele que é a nossa retaguarda, que é o nosso general. Meu Deus, o que significa no meio da batalha ouvir a sua voz de comando? Os ingleses contam que na Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra teve que aguentar a Alemanha durante 2 anos, sozinha. A Alemanha gastou a década de 30 inteira se preparando para a guerra. E os ingleses foram tomados de surpresa. E durante 2 anos, ansiando pelo socorro dos Estados Unidos e resistindo às tropas de Adolf Hitler. Os ingleses contam que no meio da batalha,
com bombas caindo em Londres, com seus soldados perdendo a vida no Canal da Mancha, na França, nos campos de batalha europeus. Bastava um Winston Churchill ir para a rádio. Quem viveu esse momento conta que a fala dele no rádio não mudava as circunstâncias, mas eletrizava a Inglaterra inteira. Dizem que todos recobravam o fôlego. E tudo começou com o seu glorioso discurso na Câmara dos Comuns, no Parlamento inglês, em 4 de junho de 1940, quando ele se levantou para dizer a seguinte coisa. Eu me emociono até as profundezas da minha alma quando eu penso num negócio como esse. Iremos até o fim. Lutaremos na França, lutaremos nos mares e oceanos, lutaremos com confiança crescente e força crescente no ar, defenderemos nossa ilha, qualquer que seja o custo. Lutaremos nas praias, lutaremos nos terrenos de desembarque, lutaremos nos campos e nas ruas, lutaremos nas colinas, nunca nos renderemos, nunca nos renderemos. Eleve a autoridade deste homem ao infinito, e você saberá o que significa ser comandado por Jesus Cristo. Na batalha nós temos a voz daquele que diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. As portas do inferno não vão prevalecer contra vocês, pequenino rebanho. Tomai também o capacete da salvação. Não leia jornal sem o capacete da salvação. Essa semana, eu precisei usar o capacete da salvação. E para ser franco com vocês, essa salvação hoje é o principal fundamento da manutenção da minha sanidade psíquica. Semana retrasada, meu telefone tocou. Era um morador do bairro do Mutuá, em São Gonçalo, dizendo o seguinte: pastor, o senhor precisa ir para o Pacheco, para o cemitério Parque da Paz. Um menino, um bebê de 1 ano e 2 meses, acabou de ser vítima de bala perdida, a 500 metros da minha casa, a bala perdida atingiu sua cabeça. E ele insistiu comigo, eu relutei em ir, pensando, eu não tenho como abraçar tudo. Pastor, o senhor tem que ir, é um bebê, pastor. Fui para o cemitério Parque da Paz, no Pacheco. Chegando lá, eu fiz o que eu nunca faço nessas horas. Resolvi olhar para o caixão. E vi o bebê. Parecia que ele tinha acabado de ter sido amamentado pela mãe e que com mais leve toque podia acordar de um sono. Eu fui para o fundo da sala e olha que eu estou lidando com essa realidade ininterruptamente desde 2007 e só conseguia chorar. Olho para a direita e para a esquerda e observo que eu estou cercado de amigos meus. Pastor Levi, pastor titular da primeira igreja batista de São Gonçalo. A irmã Graça, os dirigentes de louvor de uma igreja onde eu prego regularmente em São Gonçalo. Eles viram-se para mim e diz: esse bebê é filho do Jardel e da Cláudia, são membros da nossa igreja. Depois eu fico sabendo que o pai queria falar comigo. Me passaram a palavra no cemitério. Tive que pregar para 2 pais enlutados diante do corpo de um filho, bebê de 1 ano e 2 meses, que foi vítima de bala perdida. Ligo para o pai.
Alguém falou, esse é o telefone do Jardel, ele quer falar contigo. Jardel, querido, está acontecendo com você o que aconteceu com o Pai, o nosso Deus e Pai. Ele também perdeu seu filho e entregou por nós. Amém, pastor, amém. E as lágrimas e os soluços do outro lado. Eu vou dizer para você o que o Espírito Santo disse para mim quando eu enterrei meu pai. Meu servo, sinta saudade dele, mas não fique com pena, porque ele é meu. Seus pecados foram perdoados. Eu quero dizer para você, não fique com pena do Juan. O Juan está com Jesus, porque a Bíblia diz, deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. O Juan é de Jesus. E do outro lado, amém, glória a Deus, aleluia, meu filho é de Jesus. E aí então, a ideia de fazer uma manifestação no lugar do crime, no Mutuá. Aí pega o caixão branco, põe na esquina, o pai chega do meu lado e diz, deixa eu mostrar para o senhor como é que foi, e descreve toda a cena naquela rua escura, numa segunda-feira de chuva. Aí a mãe chega para a manifestação, os pastores de São Gonçalo mobilizaram alguns membros de suas igrejas, havia umas 200 pessoas ali. Eu voltei para casa dizendo, Senhor, me sustenta. Quando entro em casa, minha filha vira-se para mim, minha filhinha de 5 anos, e diz, papai, eu tomei uma injeção, ela nem doeu. No dia seguinte, meu telefone toca à tarde. Morro do Estado. Pastor, o senhor precisa vir para o Morro do Estado, só tem que dar visibilidade, porque aconteceu que eu nunca botei o pé no Morro do Estado. Pastor, pegaram 2 meninos inocentes, eles foram comprar um cavalo, na região da Vila Ipiranga, no Fonseca, comprar um cavalo por R$100, houve uma operação policial, todo mundo saiu correndo, e eles saíram correndo por uma rota do tráfico, a facção rival ficou de tocaia, pegou os 2 meninos, eu não sei como que isso não teve a repercussão que o estupro teve. A facção rival pegou os meninos e os torturou, até matar, mas não sem filmar tudo. Aí eu falei, meu Deus, só que a facção que fez isso é a facção com a qual eu trabalho. Aí ligo para um voluntário que passou pelo sistema prisional, e aí, e agora? Ele falou, pastor, nós não temos compromisso com a facção, e ela sabe disso. Nós não trabalhamos para ninguém, nós lutamos pelo direito de todos. No minuto seguinte, passei o telefone, peguei o telefone, liguei para os irmãos, eu estou indo para o cemitério. Aí você vai para o cemitério, ligando para os meios de comunicação, Bandeirantes, passando a pauta toda para o jornal Globo, a matéria do Globo foi toda feita por nós, batendo foto, entrevistando a mãe, tentando reconstruir a história. Aí entro no local onde estavam os 2 corpos dos meninos, aquele mar de negros pobres, gemendo, e as mães inconsoláveis. Aí vem a loucura desse país, o estupro da adolescente. Irmãos, para quem não perdeu a alma, o capacete da salvação é questão de sobrevivência psicológica. Porque os capacetes da salvação é o que nos habilita a crer que os nossos pecados foram perdoados, que já fomos salvos, estamos em processo de salvação, e que Jesus Cristo vai voltar. Os mortos e os vivos terão que comparecer diante do tribunal de Deus, toda lágrima será enxugada, e finalmente o mistério dos decretos e do governo providencial de Deus serão revelados a nós, e por toda eternidade adoraremos aquele que é santo, santo, santo. É o capacete da salvação que nos faz crer que há alguém no universo mais preocupado com a justiça do que todos nós juntos, aquele que nos deu a capacidade de fazer julgamentos. Capacete da salvação é o que nos
leva a crer que a história tem sentido, que tem princípio, meio e fim, que a porta que o nosso Deus abre, ninguém fecha, a porta que Ele fecha, ninguém abre, que Ele promete na sua palavra, agindo eu, quem pedirá? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem primeiro deu a Ele e depois recebeu? Porque dEle, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. E se as doutrinas referentes à soberania de Deus sobre o universo não são suficientes para consolar o meu coração, então eu vou para o Getsêmani e vejo o seu único filho gemendo: Pai, se possível, tudo te é possível, mas se possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. Meu filho, tudo me é possível, eu amo, só não posso perdoar os pecados da minha igreja sem o derramamento do seu sangue. E é essa história absurda de amor que desabsurdifica esses demais absurdos da vida. Ver a vida à luz desse drama maior, do sofrimento do Filho de Deus, é o capacete da salvação. Repito, não lide com o Rio de Janeiro, não se lance na obra missionária, não vá trabalhar com o pobre, não vá encarar a injustiça social sem o capacete da salvação, senão você enlouquece, você sucumbe, você será tentado a dizer que nada tem sentido, que tudo é um grande absurdo, que o homem é uma piada trágica num contexto de total absurdo cósmico. Mas nós aguardamos novos céus e nova terra, e essa noiva virá ataviada para as bodas do Cordeiro, e reinaremos com Ele para todo sempre, numa cidade onde não entrará nenhum imundo, nenhum profano, pois a palavra de Deus o diz. Tomai também o capacete da salvação, última frase, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a única arma de ataque. Segundo John Stott, no grego macaira, é uma espada pequena. John Stott diz a seguinte coisa: isto revela que o conflito é pessoal, você não está assistindo à guerra, você está dentro da guerra, e a proximidade com o inimigo é concreta, mas você tem a espada do Espírito. Aí Martyn Lloyd-Jones estabelece num dos seus sermões a diferença entre cingindo-vos com a verdade e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele diz o seguinte, que na opinião dele, a verdade com a qual nós devemos nos cingir é a verdade no seu sentido mais amplo. Que essa espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a habilidade que o Espírito Santo, glória a Deus, é a habilidade que o Espírito Santo nos dá para usarmos porções da palavra, para botarmos o diabo para correr. Martyn Lloyd-Jones chega a ser engraçado quando ele diz o seguinte, que nós deveríamos lidar com o diabo com a lógica do irmão mais velho. Você lembra aquela história? O irmão mais velho provoca o irmão mais novo, ele diz, se você continuar me provocando, vou chamar meu irmão mais velho. Aí ele sugere uma coisa que eu nunca vi em nenhum teólogo, em nenhum comentário bíblico: ameace o diabo, ameace, diz que ele vai levar uma surra, diga para ele, se você continuar relando a mão em mim, eu vou chamar o meu Salvador. Não é à toa que a Bíblia diz que quando Jesus se aproximou de Satanás, viestes antes do tempo para atormentar-nos. Alguma coisa no mundo espiritual que gera pânico no diabo, e usar a espada do Espírito para fazê-lo bater em retirada. Ele vem com toda a sua história passada, com as oportunidades que você desperdiçou, com os pecados que praticou. Pega a espada do Espírito e diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Bate em retirada. E aí ele vem com toda aquela fieira de iniquidade sua, e você pode até jocosamente dizer para ele: pois eu tenho mais a acrescentar, você não apresentou tudo, eu quero dizer que eu concordo com você. O que você omitiu é que na eternidade essa redenção foi decretada. No tempo e no espaço, Jesus Cristo derramou o seu sangue por mim, e o Espírito me regenerou, e eu casei com Cristo.
Eu sou membro do corpo de Cristo. E creio que minhas orações são ouvidas e que as portas do reino dos céus, da Nova Jerusalém, vão se abrir para eu entrar por causa da graça de Deus que está em Jesus Cristo. Então arreda Satanás. Aí ele vem com as preocupações, o futuro, o que vai ser dos seus filhos, sua reputação, os adversários, aqueles que querem a sua destruição. Vou dar uma de pentecostal. Diabo, na Bíblia está escrito: certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Arreda Satanás, você não vai roubar o meu presente, me fazendo viver preocupado com o passado e com o futuro. Arreda, tenho pouco tempo de vida. Outro dia um amigo meu lá em Goiânia, lá em Anápolis, falou: Antônio, você sabe que no conta nós dois, nós temos mais passado do que futuro. Eu falei: é mesmo, tenho tempo a perder, eu não posso entregar esse país, nós não podemos entregar esse país que nós herdamos para a próxima geração. Uma igreja que precisa de reforma, uma sociedade que precisa de reforma, ensandecida, violenta, mal educada. E os 3 poderes da República precisam de reforma. Nunca nós precisamos tanto estar cingidos com a verdade, protegendo o nosso peito com a couraça da justiça, embraçando o escudo da fé, empunhando a espada do Espírito e calçados com o evangelho da paz. Ah, mas o inferno não está nada satisfeito com este culto, porque se esta passagem entrar na nossa mente, nós vamos viver de modo mais desassombrado, vamos ser mais prudentes, não vamos correr riscos desnecessários, teremos mais autonomia com relação à vida, e as nossas afeições, nossa mente blindadas pelo evangelho da graça de Deus, que tem como fundamento o sangue de Jesus Cristo derramado em favor do seu povo. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor pelos séculos dos séculos, e nós declaramos que vamos nos levantar aqui para fazer diferença nesse país, que a querida igreja presbiteriana Betânia vai se levantar como um exército em nome de Jesus, vai marchar por Niterói, vai enviar missionários para os campos missionários, vai lutar pela justiça, vai pregar o evangelho, que esse lugar vai ficar pequeno para o rebanho, que o nosso Deus vai trazer para dentro das paredes da igreja presbiteriana Betânia, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.